E aí pessoal, tudo belezinha? Bora para mais um vídeo. Dessa vez vamos de movimento de reconceituação na América Latina, tá? Que foi um dos maiores momentos ali, um dos momentos, digamos, mais marcantes da história da profissão. Aqui na América Latina quase que inteira, galera, não foi só no Brasil. Assim, ó, lá pelas décadas de 1960 e 1970, que foi a época em que rolou esse movimento, era uma época muito efervescente. Só que antes disso, o serviço social por aqui era bem influenciado, por exemplo, pelo modelo europeu e norte-americano. Era uma profissão, assim, muito ligada à caridade, ao assistencialismo, ou seja, aquela ideia de ajudar os mais pobres sem questionar muito o porquê da pobreza existir. Só que a América Latina estava pegando fogo, conforme eu já disse nesse período, né? Ditaduras, no plural, desigualdade social escancarada, movimentos populares lutando por direitos. Foi aí que muitos assistentes sociais começaram a quê? Eles começaram a perceber que só ajudar, né, entre aspas, não resolvia o problema. Era preciso entender e transformar a realidade social. E é disso que trata o movimento de reconceituação, na verdade. Um movimento que questionou o papel tradicional do assistente social e trouxe uma pegada mais crítica, mais politizada. Qual era a ideia? Era parar de enxergar o serviço social só como uma profissão de ajuda, tá? E começar a vê-lo como uma ferramenta de transformação social. Ou seja, não bastava dar comida para quem tinha fome, não era isso. Era preciso lutar contra as estruturas que faziam a fome existir. E esse movimento ele trouxe várias influências teóricas, principalmente do marxismo e da teoria da dependência, por exemplo, que analisava o quê? Como que a América Latina estava subordinada economicamente às potências internacionais. Foi uma virada de chave, galera, muito importante, porque os assistentes sociais eles passaram a atuar mais próximo dos movimentos sociais, mais próximos ali das lutas populares, ao invés de só reforçar a política de Estado sem questionar elas. Claro que essa transformação não aconteceu de uma hora para outra, assim, ó. Não foi desse jeito. E também não foi igual em todos os países, em todos os lugares, não. Em alguns lugares a reconceituação ela teve ali uma pegada mais moderada, em outros foi mais radical, só que no geral o movimento ajudou sim a moldar o serviço social como ele é hoje. Uma profissão que não só trabalha com a realidade social, mas que também luta para mudá-la. Então, quando a gente fala de serviço social crítico, comprometido com a justiça social e com os direitos da população, pode ter certeza que essa galera da reconceituação teve um papel gigantesco, essencial nessa história. Então se liga, ó. O que eu já falei até agora? Que o movimento de reconceituação do serviço social, ele veio para transformar a profissão e tirar ela daquele assistencialismo sem questionamento. Lembrem-se sempre disso, isso cai muito em concurso, galera. Só que essa mudança ela não aconteceu do nada, tá? Tinha uma galera estudando, escrevendo, debatendo para construir essa nova forma de ver o serviço social. Se tem um nome que aparece direto quando falamos de serviço social crítico, por exemplo, é o do José Paulo Neto. Ele ajudou, sim, a consolidar o pensamento marxista no serviço social e foi um dos grandes responsáveis por explicar, por exemplo, como que o capitalismo influencia diretamente na desigualdade social. Para ele, o assistente social não pode só tratar os efeitos do problema, tipo, sei lá, a fome e a pobreza, por exemplo. Só que ele precisa entender essas causas estruturais e lutar contra elas. Outro nome importante é o do Ezequiel Anderegg, que é um sociólogo argentino que bateu fortíssimo também no modelo tradicional de serviço social, que era muito influenciado pelo positivismo e pelo assistencialismo. Ele defendia o quê? Uma abordagem mais científica, mais crítica, buscando romper com essa visão de que a profissão era só uma ferramenta neutra de ajuda. Então ele trouxe a ideia, lá na Argentina, só que se espalhou pela América Latina, de que o assistente social precisa compreender a realidade de maneira profunda para realmente transformá-la. Aí a gente pode falar também que foi muito importante para esse movimento do colombiano Héctor Arenas, que teve um papel essencial. Ele defendia que o serviço social precisava ter uma base teórica sólida e uma prática que dialogasse com os problemas reais da América Latina. Ou seja, ele ajudou a construir essa visão de que o serviço social não pode ser só uma profissão técnica, mas sim tem que ter um compromisso político e social.
Aí entra para a mesa aqui também a Maria do Yamamoto, que entra um pouco depois, tá? Mas tem uma importância gigante também na consolidação do serviço social crítico. Ela pegou essa base teórica e aprofundou o debate sobre como o assistente social atua dentro do sistema capitalista. Seu trabalho mostra o quê? Como o serviço social está inserido nas relações de trabalho e como a luta por direitos está ligada à luta de classes. Então, além dos teóricos específicos do serviço social, a reconceituação também bebeu da famosa teoria da dependência, de autores como Fernando Henrique Cardoso, Teotônio dos Santos. Ela mostrava como que a América Latina era explorada economicamente pelos países ricos e como que isso gerava a desigualdade e a miséria. Então essa visão ela foi essencial para quê? Para que os assistentes sociais entendessem que não dava para explicar, não dava para, digamos, melhor, aplicar soluções importadas de países desenvolvidos. Por quê? Porque a nossa realidade era e é completamente diferente. Então não dá para você pegar uma fórmula de lá e aplicar aqui. E no fim das contas, o movimento de reconceituação ele não foi só uma mudança teórica, uma transformação, isso sim, completa, tá? Do jeito de entender e praticar serviço social. Porque graças a essa galera que eu citei no vídeo, hoje a profissão tem um compromisso real sim, tá? Com a transformação social e com a luta pelos direitos da população. Agora, lógico, mudar nem sempre é fácil, né, galera? E quando a gente fala de movimento de reconceituação de serviço social na América Latina, a coisa foi muito complicada. Os teóricos e profissionais que queriam transformar a profissão, eles enfrentaram uma resistência pesada de vários lados. Tá, Adriano, resistência, mas quem eram esses opositores? Bom, uma das maiores resistências, por exemplo, veio dos próprios profissionais que seguiam o modelo tradicional de serviço social. Porque para essa galera mais tradicional, mais conservadora, o serviço social era o quê? Era uma profissão técnica focada em atender às necessidades básicas das pessoas, sem se envolver em política ou questionar o sistema. Então eles viam a reconceituação como uma ameaça. Por quê? Porque ela tirava o serviço social desse lugar neutro e colocava ele como um agente de transformação. Muita gente não queria abrir mão do assistencialismo, galera. Não foi fácil, porque ele era mais aceito pelo Estado e pela elite. Afinal, distribuir ajuda sem mexer nas estruturas de poder sempre foi mais confortável para quem manda, né? Agora imagina isso acontecendo lá nos anos 60 e 70, em plena época das ditaduras militares aqui na América Latina. Gente, o movimento de reconceituação ele era muito influenciado pelo pensamento marxista e pela ideia de que o serviço social ele deveria o quê? Lutar contra as desigualdades do capitalismo. Resultado? Os governos autoritários viram essa mudança como uma ameaça comunista. Então muitos assistentes sociais foram perseguidos, foram demitidos, alguns foram presos por defender essa visão crítica. Em alguns países, os militares chegaram a fechar cursos, a censurar materiais ali acadêmicos, né? Para quê? Para tentar impedir a difusão dessas ideias. Ou seja, não foi só uma resistência acadêmica, mera resistência acadêmica, não. Foi uma luta real, com consequências sérias para quem estava na linha de frente. Bom, outra resistência veio de setores ligados à igreja. O serviço social na América Latina ele tinha uma forte influência católica, baseado o quê? Na caridade e na ideia de ajudar os necessitados como um dever moral. Era isso. Quando o movimento de reconceituação ele começou a questionar isso e a dizer que o problema não era só falta de caridade, mas sim um sistema injusto, o que aconteceu? Alguns grupos religiosos viram isso como uma ameaça. Claro, nem toda igreja foi contra. A teologia da libertação, por exemplo, teve um papel importante ao aproximar a religião das lutas sociais. Mas, no geral, muita gente do meio religioso preferiu o modelo assistencialista, sim. Por quê? Porque ele mantinha a hierarquia social intacta. Claro, e não dá para esquecer da elite econômica, né? Porque a partir do momento em que os assistentes sociais começaram a falar sobre, por exemplo, direitos trabalhistas, exploração, desigualdade, os grandes empresários eles começaram a torcer o nariz para isso. Muitos viram o novo serviço social como algo perigoso que poderia fortalecer, por exemplo, greves, movimentos sindicais, né? Reivindicações por melhores condições de trabalho. Por isso, em várias empresas e indústrias, os assistentes sociais que seguiam a linha crítica enfrentavam dificuldades para quê?
para conseguirem espaços e eram pressionados a abandonar essa visão mais politizada. Mas mesmo com toda essa resistência, o movimento de reconceituação ele conseguiu avançar. Foi um processo lento, tá? Cheio de obstáculos, mas hoje, o serviço social na América Latina é muito mais crítico e comprometido com a transformação social. E isso só aconteceu porque muita gente bateu de frente com os poderosos da época e não desistiram da luta. Bom, depois de tudo isso, fica uma pergunta. E hoje, como está o serviço social? A luta da galera da reconceituação valeu a pena? Bom, a resposta é sim. Se hoje o serviço social ele tem um compromisso com os direitos humanos, com a justiça social, com a transformação da realidade de fato, é porque muita gente lá atrás enfrentou essa resistência, enfrentou essas perseguições e até censura para mudar os rumos da profissão. Mas claro, a luta não acabou. A gente ainda vive num sistema cheio de desigualdades e o papel do assistente social ele continua sendo essencial. Só que assim como no passado, sempre vai ter gente querendo o quê? Desvalorizar a profissão, reduzir ela ao assistencialismo puro e simples. Por isso, galera, exatamente por isso que conhecer essa história e entender a importância da crítica social no serviço social é fundamental. Então, se você chegou até aqui, já sabe, né? Serviço social não é sobre ajudar, tá? É sobre transformar, é sobre questionar, é sobre enfrentar desafios e construir um futuro mais justo. Bom, então é isso. Não esquece, tá? De se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo novo, de deixar seu like, né? De compartilhar o vídeo e de comentar aqui embaixo me contando o que você achou. Até a próxima. Fui.